O Deus do impossível está aqui hoje. Meu Deus, tem fogo aqui, irmão. O culto não está sendo transmitido. Esses cultos que Jesus não deixa transmitir, é porque tem alguma coisa de Jesus preparada para nós aqui hoje. Eu espero que você tenha vindo com fome e sede do Senhor. Nesse lugar eu não sei quem mandou você sentar, aleluia. Eu não entendi nada agora. Jesus de Nazaré. Você está numa igreja, irmão? Você vigia? Só pode sentar se você aplaudir o Senhor Jesus antes. Aí você senta. Aleluia. Pode sentar, em nome de Jesus. Eu acredito, irmãos, que a fome atrai o favor do Senhor. A fome pelas coisas de Deus, a fome pelo céu, a fome pela presença do Senhor, a fome pela a pessoa do Espírito Santo atrai o céu. Nós estávamos hoje fazendo devocional com a equipe full time e nós lemos alguns textos de Atos 7, Atos 8, e é interessante que a Bíblia fala daquele eunuco que estava lendo as Escrituras, mas ele não conseguia entender. Mas o fato dele estar indo para um lugar e ele estava querendo compreender as Escrituras, isso mostrava fome pela palavra, fome em conhecer um Deus que para ele naquele momento era desconhecido. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo toca em Filipe, para que Filipe fosse falar sobre as verdades de Deus para o eunuco. Ou seja, a fome atrai o favor. Foi a fome daquele eunuco que fez com que o Espírito Santo tocasse em alguém que já o conhecia, para falar do amor de Deus para quem não conhecia. Isso tem muito a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui, com tudo aquilo que nós estamos falando durante esses dias na igreja, a respeito do projeto Foco Mais Um, a respeito de discipulado, a respeito de pertencimento. Irmãos, você foi encontrado, foi alcançado por Jesus para ser um ganhador de almas. Eu quero que você fale para alguém: você é um ganhador de almas. A igreja precisa voltar a aprender a ganhar almas para Jesus. A igreja precisa voltar a ter fome de ganhar almas para Jesus, mais da preocupação de pagar o meu boleto amanhã, e eu preciso ganhar almas para o Senhor. E quando a gente tem essa disposição, quando nós estamos com a motivação correta, Deus alcança a nossa necessidade. E eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo, durante esses dias, principalmente no período de jejum que nós vamos estar, o Espírito Santo vai colocar pessoas no teu coração. E sabe por quê? O Espírito Santo vai colocar e vai fazer você lembrar para interceder e orar por algumas pessoas, porque essas pessoas estão com fome daquilo que elas não conhecem. Tem muita gente do nosso lado que nós conhecemos que tem fome de Deus e não conhece o Senhor. Tem fome de Jesus e ainda não sabe quem é Jesus. Elas estão querendo acertar, elas estão querendo fazer a coisa certa. Então tem muita gente, eu lembro que antes de me converter, eu ia para tudo quanto é lado. Me chamavam para ir lá no Xexone, eu ia. Me chamavam para ir lá não sei aonde, eu ia. Eu tinha uma fome de Deus, mas eu tinha uma bazuca que eu estava mirando para o alvo errado. Até que um dia, embaixo de uma marquise, debaixo de uma chuva, um temporal violento, em São Paulo, 3 horas da tarde, o dia ficou noite, e alguém desviado falou para mim: você sabia que Jesus vai voltar? Deve ser assim o dia que Jesus for voltar. O tempo vai fechar. Eu falei: o que é que você falou? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar? Como assim? Jesus já veio. Jesus já morreu na cruz lá. Eu sei mais ou menos da história. Eu não era convertido, 16 para 17 anos. E aí esse desviado falou: ele vem buscar a sua igreja. Ele vem buscar a sua igreja. Vai ter um dia que a trombeta, a última trombeta vai tocar. Hoje está tocando uma trombeta aqui, mas vai ter um dia que a última vai tocar. Estou sentindo Jesus nesse culto, irmão. Eu espero que tenha canelas aqui nessa noite com a gente, aleluia. Tem trombetas que tocam nos cultos. Tocou uma trombeta aqui domingo, está tocando uma trombeta aqui hoje, mas haverá um dia que a última trombeta vai tocar. A última trombeta vai tocar, e o Senhor vem buscar aqueles que são dele. Querido,
é a verdade de Deus, e ninguém vai fugir dessa verdade, e isso está mais próximo e mais perto do que nunca. Jesus vem arrebatar a tua igreja e levar os santos com Ele. Ele foi preparar morada para nós. Ele deixou o seu Espírito Santo como penhor dessa promessa, dizendo: eu vou voltar, e como penhor da promessa que eu vou voltar, eu deixo o que eu tenho de mais precioso, o Espírito Santo em vós. Uau! Jesus vem buscar a sua igreja. E você que é igreja, quando eu ouvi aquilo, eu falei: o quê? Então eu preciso ser igreja? Aquilo mexeu comigo, irmãos. Olha, tem gente que vem para a igreja 1 ano, não se converte. Às vezes o pastor é ruim, a gente é ruim às vezes de pregação, né? Às vezes a gente é ruim de recepção, e o camarada não se converte. Mas às vezes um culto é suficiente para a metanoia acontecer, para a mudança de mente acontecer. Às vezes uma palavra, às vezes não é nem aqui do púlpito, é lá ali na comunhão, no Rocha Café. Alguém fala uma verdade, aquilo bum, explode dentro do peito, do coração daquela pessoa, e aquela pessoa nunca mais é a mesma. Lembra do que mexeu com você e fez você vir para Jesus? Você lembra qual foi a palavra, qual foi o momento? Você lembra qual foi a pessoa, qual o ambiente que você estava, aonde você falou assim: não, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso entregar meu coração para Jesus, não, eu preciso fazer a minha parte, tem alguma coisa errada? E aí aquele momento mexeu com você e fez com que você buscasse a Deus como você não buscava. E aí você foi conhecendo o Senhor, foi conhecendo as Escrituras, foi conhecendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é lindo, porque o Espírito Santo vai se revelando, irmãos. Por isso que a fome é o que vai fazer a diferença. Eu estava vendo uma grande mulher de Deus da nossa nação pregar esses dias, uma conferência profética, e ela disse o seguinte: existe uma janela de oportunidades abertas para os improváveis de Deus durante essa temporada. E eu também posso, eu quero que você levante a tua mão, eu quero declarar: existe uma temporada, uma janela de oportunidades, de temporada aberta para os improváveis. Você é um improvável, eu sou um improvável, mas Jesus está levantando os improváveis. Isaías 28, nós lemos domingo de manhã aqui. Os sacerdotes, os maiorais não estavam pregando a palavra como deveriam, estavam caindo em bebedices e em tantas coisas. A mesa deles estava suja. E o Espírito de Deus usa Isaías para dizer: eu vou levantar os gaguejantes. Já que aqueles que eu levantei, que são capacitados para fazer a minha obra, não estão fazendo corretamente, eu vou levantar os improváveis, eu vou levantar os gagos, mas eles falarão a respeito da minha palavra. Uau! E é isso que Deus está fazendo, irmãos. Deus está levantando os improváveis, porque o que importa é a fome. Eu tenho andado pregado no Brasil, o que importa é a fome. Jesus está usando quem tem fome, quem está buscando o Senhor. Irmãos, Jesus está disponível. Jesus vai falar em Apocalipse para João: sobe aqui, vem me ver. Ou seja, eu já desci, agora você precisa me buscar, você precisa subir a montanha. Nós cantamos cânticos aqui: eu vou subir a montanha. Mas você só permanece, só sobe na montanha de Deus com o coração limpo, mãos limpas e coração puro. Mãos limpas de coração puro. Aonde a gente se lava? Por mais sujo que nós estejamos, na presença de Jesus. Aqui tem água fresca. Aqui agora, na hora da adoração e na hora da ministração da palavra, tem gente sendo sarada, tem gente sendo lavada pelas águas do Espírito Santo. A palavra de Deus é essa água que purifica o nosso coração, irmãos, purifica a nossa mente. Porque quantas vezes a gente chega com o nosso coração tão sujo, tão cheio de malícia. Eu conversava com um casal esses dias, que o rapaz, ele disse, ele passou por um episódio e ele estava pensando em fazer maldades, porque ele não achava justo aquilo que fizeram com ele. Mas aí vem a palavra, vem pessoas de Deus, e Deus vai acalmando o coração, e Jesus vai nos convencendo daquilo que só Ele pode nos convencer. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é conselheiro, irmãos. Às vezes a gente não recebe conselho de pessoas, mas nós precisamos receber o conselho de Deus, o conselho do Espírito Santo. Eu tenho muita coisa para falar, não vai dar tempo, porque nós precisamos ter tempo para oração aqui hoje. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos comigo.
Atos capítulo 4. O que está acontecendo aqui? Pedro e João foram presos porque curaram um coxo na porta do templo chamado Formosa. Eles curaram um coxo e por conta disso eles estão tendo problemas, porque aquilo está glorificando a Deus, está levantando o nome de Jesus, porque eles servem a Jesus. E um coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, aquele homem nunca entrou no templo, porque pessoas com defeito não entravam no templo. Hoje, pessoas com defeito podem entrar no templo. Não, eu vou repetir, você precisa pegar o que eu falei. Pessoas com defeito ficavam nas portas. Hoje, os defeituosos podem se aproximar de Deus. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. É isso que Jesus inaugurou. Jesus inaugurou a época da graça. Então aquele coxo nunca tinha entrado no templo. Talvez ele tinha desejo e vontade de estar na comunhão com aquelas pessoas dentro ali daquele templo para adorar a Deus, mas ele não podia, porque ele tinha um problema de enfermidade. Ele era coxo de nascença. Só que ele tinha amigos, e amigos verdadeiros, porque a Bíblia diz que alguém diariamente colocava aquele homem à porta do templo. Que coisa linda, né, irmãos? Diariamente ele era colocado. Ou seja, alguém passava a mão no celular, ele ligava para ele: ô, nós estamos indo para o templo, quer carona? Quer ajuda? Você não pode entrar, mas a gente te deixa na porta. E como você não tem como trabalhar, já pede esmola. E era o que ele fazia. Ele ficava pedindo esmola na porta do templo. Então todos que entravam no templo para adorar, jogavam o que tinham de moeda para aquele coxo. Inclusive Pedro e João, muito provavelmente, algumas vezes, porque em alguns textos diz que eles eram assíduos nas reuniões no templo. Então quantas vezes talvez Pedro e João não pegaram uma moeda, porque era o que eles tinham, e jogaram ali para aquele homem coxo, para ajudar ele na sua necessidade. Mas agora, porque em Atos 2 eles foram cheios do Espírito Santo, eles não têm moedas para oferecer, eles têm outra coisa. Ah, meu Deus, eu preciso de canelas aqui comigo hoje aqui. Eles não vão agora oferecer moedas. Irmãos, às vezes vai faltar alguma coisa para a gente poder oferecer o que realmente a gente precisa oferecer para Deus. Não, eu vou repetir, você não entendeu. Às vezes vai faltar algumas coisas para você entregar realmente aquilo que aquela pessoa precisa, que é uma palavra de Deus, que é uma revelação do Espírito Santo. Porque se o bolso está cheio de moeda, eles iam entregar moedas, mas eles não têm moedas, eles têm o Espírito Santo agora. Eles estão cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles vão passar, e é lindo, irmãos, que no capítulo 3, volta um pouquinho, vamos ler. Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora nona, isso era 3 horas da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aos que entravam, ele não podia entrar. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Olha só, ele pedia, ele implorava. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Olha só, irmãos, eles estão agora empoderados, eles têm uma ousadia no Espírito agora, eles receberam a promessa. Um dia o Senhor disse: vocês vão ter que esperar até que do alto venha a promessa. Por que Jesus disse: vocês vão ter que esperar até que do alto venha a promessa? Jesus estava aqui afirmando que após a ida dele aos céus, quando ele fosse assunto aos céus, eles não iam conseguir fazer nada pelas suas forças. Tudo seria a partir da promessa, que era o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo: esperem até que venha a promessa. Ou seja, vocês não vão conseguir dar um passo se não for pelo poder de Deus, se não for pelo Espírito Santo. Irmão, Evangelho é poder de Deus. Mais que palavras queremos poder, diz a canção. Mais que palavras queremos poder. A nossa igreja foi pautada assim: mais que palavras queremos poder.
experimentar o poder e sermos instrumentos de Deus para que esse poder flua através de nós e alcance a vida de outras pessoas. E então eles fitam os olhos naquele homem coxo. Verso 5: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha só, o que ele está esperando receber? O de sempre. Só que ele não vai receber o de sempre. O que ele espera? Ele saiu da casa dele esperando receber esmola, mas aquele dia não vai ser um dia comum, porque homens de Deus vão ser levantados para oferecer para aquele homem o que realmente ele precisa. Alguém um dia, você levantou num dia comum da sua vida, e Deus usou alguém para que aquele dia deixasse de ser comum, porque aquele dia a palavra de Deus te alcançou. Aquele dia você foi convidado para vir numa igreja e aceitou a Jesus. Aquele dia você resolveu entregar o seu coração para o Senhor. Ele deixou de ser um dia comum. Você não sabia, eu e você acordamos como acordamos todos os dias, em busca de resolver as nossas necessidades, mas Jesus tinha algo a mais. Jesus tem algo mais. E a Bíblia vai dizer que Pedro, porém, lhe disse: eu não tenho prata hoje, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha podia ser visto nas mãos dele. O que Pedro tinha podia ser, era palpável? Não. O que você tem não é visto aos olhos nus. O que você tem é transferido no Espírito. O poder de Deus, invisível, mas real, que toca as nossas vidas. Esses dias eu estava escutando um louvor, eu comecei a chorar, irmão. Eu comecei a chorar. Eu estava numa igreja, estava pronto para subir para pregar, mas o louvor começou a tocar e o Espírito Santo me pegou. Acabou comigo. Me destruiu por dentro. Me arrasou. Só sobrou o amor. Não sobrou mais rancor, medo, tristeza, abatimento. Só sobrou o amor de Deus, a graça de Deus que foi enviada sobre nós. O amor de Deus que é derramado sobre nós, por exemplo, num culto como esse. E aí Pedro vai dizer: eu não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O que aquele homem precisava? Andar. Anda. Olha só o verso 7. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, e ele deu um salto e se pôs de pé. Gente decidida também. Eu estou achando que foi a fome desse cara por Deus que curou ele, não foi a revelação que os discípulos tiveram. Isso tem muito a ver com o que eu falei agora sobre o eunuco, porque a reação daquele homem em relação à cura mostrou que ele estava preparado para receber. Ele estava com fome para viver aquilo. Ele estava buscando aquilo. Irmãos, vai acontecer o que você busca. Vai acontecer o que você está focado, aquilo que você está buscando. Jesus está vendo. A Bíblia diz em Salmo que Ele contempla o desejo do nosso coração. Eu quero te dizer, aquilo que você focar, ali está o favor de Deus, e vai acontecer aquilo que você tem buscado. Aleluia. Ele se levantou de um salto, versículo 9, viu todo o povo a andar e a louvar. Todo o povo conhecia, ele era coxo de nascença. Então o milagre aconteceu diante dos olhos de todos. Não há como negar, é irrefutável. E aí vai dizer o seguinte, verso 10: e reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta do templo chamado Formosa, e se encheram de admiração e assombro por aquilo que lhe acontecera. Aí começa um problema. Por quê? Porque Pedro vai discursar no templo. Quando Pedro está falando a respeito do nome de Jesus,
A Bíblia vai falar no começo do capítulo 4 que ainda ele falava quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos. Ressentidos por quê? Por ensinarem eles, o povo, a anunciarem Jesus. Irmão, olha para mim, o problema é o nome de Jesus. O nome de Jesus é um problema. Falou do nome de Jesus. Quando Jesus chega, irmãos, olha para mim, preste atenção no que eu vou falar agora. Quando Jesus chega, ele separa o joio do trigo, os fiéis dos infiéis, os culpados dos inocentes. Não tem jeito. Aqui é a palavra está fazendo isso agora. Você já fez aquele exame que você precisa tomar contraste? Por que você precisa tomar contraste? Para que o médico tenha um exame mais perfeito do teu organismo e ele saiba apontar aonde está o problema. Aqui está sendo jogado um contraste. Ah, eu queria ter voz hoje. Aqui está sendo jogado um contraste. O que a palavra faz? É isso. A palavra deixa tudo claro. E aí o Senhor vai começar a apontar: aqui precisa mudar, ali precisa, isso que precisa tirar, aquilo aqui está sendo ruim, isso está sendo maligno. O contraste é lançado. E o problema é o nome de Jesus, irmãos. Isso aconteceu também lá em Atos capítulo 7. Porque quando aqueles homens estão falando do nome de Jesus, quando Estevão está sendo apedrejado. E por que ele estava sendo apedrejado? O primeiro diácono da igreja, ele se movia em poder e em graça. Ele estava realizando milagres em nome de Jesus. Então aqueles homens precisavam parar Estevão. E ele vai se defender com um discurso, não falando dele, mas falando de Jesus, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus a partir de Abraão. Ele vai se defender falando das escrituras sagradas. Meu Deus do céu, tem gente que se defende falando assim: não fui eu, não, eu sou bom, não, aconteceu isso, foi falha minha. Não, ele falava das escrituras, ele se defendeu não falando de si, mas falando das escrituras sagradas. E aí ele vai ser apedrejado. E é interessante que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 7, Atos capítulo 7, ali no versículo, espera aí que eu vou achar, 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes e foram para cima de Estevão. Estevão estava falando de Jesus. Eles tampam os ouvidos, eles começam a gritar mais alto de Estevão para não ouvir o nome de Jesus. É assim ou não é o que está acontecendo hoje? Tem gente gritando mais alto porque não quer ouvir a palavra. Tem gente se afastando porque não pode ouvir a palavra. A palavra incomoda. Jesus incomoda. O nome de Jesus é muito violento. O problema é o nome de Jesus. Enquanto você não fala que é um cristão, está tudo bem. Mas a hora que você se revela como um cristão, aí começa o problema. O que aconteceu na igreja primitiva acontece até hoje. Quando você se revela numa faculdade, num curso, quando você se revela a sua identidade, eu sou cristão, começam os problemas. Os olhos estão sobre você, por quê? Por causa do nome de Jesus. Só que é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 4, que eles não podiam parar. E também em Atos 7, eles não podiam parar o avanço da pregação do Evangelho. Ninguém vai poder parar a pregação do Evangelho. Estevão morre, mas ele morre como? Com os céus abertos. Os céus nunca mais vão estar fechados, porque alguém morreu com os céus abertos.
Os céus estão abertos sobre a tua vida. Os céus estão abertos sobre a sua família. Os céus estão abertos sobre Bertioga. Os céus estão abertos, e é por isso que alguém pode parar mas a igreja avança, a igreja expande, a igreja aumenta de tamanho. Alguém pode ter problema, mas a igreja avança, a igreja aumenta de tamanho. Sempre será assim, porque a igreja do Senhor é invencível, porque o general que é dono dessa igreja jamais perdeu uma batalha. Quem está comigo, diga glória a Deus. E aí eles vão ter problemas, e Pedro e João serão presos. Mas olha o que Pedro vai falar a partir do versículo 11: este Jesus é pedra rejeitada para vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ou seja, vocês rejeitaram o nome de Jesus, mas para nós, Ele é a pedra que sustenta todas as coisas. Vocês não querem o nome de Jesus, mas para nós, Ele é a pedra de esquina. Tudo pode ser construído sobre o nome de Jesus. E aí o versículo 12, que é um dos versículos mais poderosos das Escrituras Sagradas, Atos 4, versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, olha os improváveis sendo levantados. Eles estão admirados porque eles estão olhando para Pedro e João, e eles sabem que Pedro e João são homens incultos, mas eles estão admirados. O que aconteceu? Agora olha o que diz: admiravam-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Você é inculto sem Jesus. Com Jesus, Jesus te dá sabedoria do alto, te dá discernimento para você conseguir decidir certo as coisas da sua vida. E aí Pedro e João estão passando por tudo isso. Versículo 18 do capítulo 4: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem sobre o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: vocês julgam que isso é justo diante de Deus? Ouvir vocês e não ouvir o Senhor? E olha o que eles vão falar no versículo 20: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles não podiam parar de falar daquilo que viram e ouviram. Quem aqui já viu Deus fazendo alguma coisa? Você é testemunha ocular do que Deus fez. Quem aqui já ouviu o que Deus já fez? Como nós vamos parar de falar do que vimos e do que ouvimos? Covardes não falam do que viram e do que ouviram. Você não foi chamado para ser covarde. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus, mesmo diante de perseguição e ameaça. E aí olha só que existe uma igreja que está orando por eles. E a partir do versículo 23 diz que uma vez soltos, procuraram os irmãos. Pregação expositiva, aprendi com o Hernandes Dias Lopes. Uma vez soltos, procuraram, Jesus, a unha dele. Procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora preste atenção, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, mas concede a nós, os teus servos, que a gente continue anunciando com toda intrepidez a tua palavra. Jesus, o bicho está pegando, os caras querem nos matar,
a perseguição está grande. Mas uma coisa que a gente pede, Jesus, nos dá intrepidez, ousadia, para a gente continuar pregando a palavra. Qual seria a nossa oração, irmãos? Talvez a minha oração, a sua oração seria assim: Senhor, olha aí, Jesus, o gigante se levantou. Senhor, não é justo, ajudei esse cara lá no trabalho, e olha o que ele está fazendo comigo, Senhor. Senhor, pesa a mão. Senhor, eu determino, Senhor. Senhor, toca lá, Jesus, pega ele. Senhor, não é justo. A gente até chora numa oração dessa. Irmão, Deus não vai acalmar essa tempestade. Deus vai acalmar o marinheiro. Olha para mim, Canela, deixa eu fazer entender. Como você está pedindo para Deus parar aquilo que está fazendo você crescer? Não, eu vou repetir. Como a gente está pedindo para parar a perseguição, se a perseguição está fazendo a gente crescer e aumentar de tamanho? A gente está pedindo para Deus parar algumas coisas, e Deus está falando: isso está sendo bom para você, está sendo um remédio para a tua vida. Então Deus não vai fazer parar aquilo que está fazendo você aumentar de tamanho em relação à sua fé. E eu e você precisamos do bom senso de olharmos para esse tipo de coisa, para esse tipo de palavra, e entendermos que a oração deve ser feita assim: Senhor, está acontecendo tudo isso, mas me trata aqui, me fortalece, continua me dando saúde, porque eu vou continuar fazendo o que o Senhor mandou eu fazer. Eu vou continuar pregando a tua palavra com intrepidez. Irmãos, preste atenção. Repita comigo: ninguém mata quem já foi morto. Ninguém mata quem já está morto. Preste atenção. Porque quando se levanta um terrorista, principalmente em países ali, não é, estrangeiros, a gente vê isso muito forte. Filmes e cenas reais. Quando um terrorista se levanta, por que precisa de um aparato tão gigantesco para parar aquele cara? Milhares de policiais, uma força-tarefa gigantesca. Por quê? Porque ninguém mata quem já decidiu morrer. Então precisa de um aparato gigantesco. Aquele homem se torna uma pessoa perigosa. Por quê? Porque ele já morreu. Ele já decidiu morrer. Então todo um aparato gigantesco tenta parar esse homem, mas ele já decidiu morrer. Por que eu estou dizendo isso? Essa espécie de gente é que chega até o fim. Não o terrorista que faz maldade, mas a pessoa que já decidiu morrer por Cristo. A pessoa que sabe que precisa morrer para as suas vontades e para os seus desejos. Essa espécie de gente precisa aparecer, porque é essa espécie de gente que vai levar a igreja até o fim do propósito. Gente que sabe que já morreu, servos da orelha furada. Na minha liberdade eu escolho me tornar escravo de Cristo. Ele me deixou livre até dele, mas eu sou escravo da orelha furada. O meu Senhor me liberou, mas eu quero ficar escravo dele, porque ele é bom para mim, aleluia. Então é verdade, irmãos, olha para mim, preste atenção. É verdade mesmo, que a gente acha que nós podemos servir a Jesus sem abrir mão de nada. Não, é sério. É sério que a gente está pensando que a gente pode servir Jesus sem abrir mão de nada? Essa conversa é séria mesmo. Que eu acho que eu posso continuar com meu pecadinho de estimação, com a minha vida do jeito que está, e vir para a igreja chorar, sentir emocionado. Eu acho mesmo que eu posso servir Jesus e não renunciar nada? Fala para quem está do seu lado: você acha isso, irmão? Fala assim: Jesus vai te pegar. Você imagina uma corrida? Está aqui o nosso maratonista Caetano. Só que o Caetano é maratona pesada, né, irmão? Não dá para aguentar o homem. Corrida contínua.
Se tem uma corrida de 15 quilômetros, 20 quilômetros, eu estou voltando a jogar bola, irmão. Ô Senhor, tem misericórdia. O Rafa está aqui, ó. A última vez que eu fui jogar bola, me deu no meio, fiquei com a clavícula aqui, ó, tortada. Fiquei pregando aqui com a tipóia, muitos meses. Mas às vezes o cara joga bola frequentemente, o cara joga tênis frequentemente, e ele é convidado para correr uma maratona. E ele fala, pô, eu estou em forma, eu jogo bola, eu faço tênis. Irmão, é diferente a corrida contínua. Aí o cara vai lá, né? 3 quilômetros já está morrendo. E o Caetano está lá, vamos, cara. Vamos. Que nem um Usain Bolt, quando corria, brincava com os caras, até diminuía o ritmo. Meu Deus do céu. Porque a corrida contínua é diferente. Você pode ter preparo para jogar bola, 45 por 45, jogar partida de tênis, mas a corrida contínua, o preparo é outro. Mas já pensou se eu não consigo correr, chega nos 3, nos 4 quilômetros, eu paro, falo, não, Caetano, senta aqui, Caetano, esses caras precisavam diminuir a distância. Espera aí, eu que não estou dando conta de correr tudo. Não é a distância que precisa diminuir, é eu que preciso reconhecer que eu não dou conta. Eu preciso reconhecer que eu não estou dando conta. Não tente diminuir a distância porque você não dá conta. Não tente se aproveitar da graça para pecar. É melhor você falar para Deus que não consegue e precisa de ajuda, do que você dizer que não tem problema, e que você pode ser um cristão assim, do jeito que você está, e continuar nesse pecado. Não pode, não. Não existe problema em errar, existe problema de criar uma teologia para o erro. Tem gente criando uma teologia para o erro. Não tem problema de errar, irmãos. A Bíblia diz que Deus levanta o caído e dá força a quem não tem nenhum vigor. Quando há arrependimento no coração, Deus pega o mais vil pecador e coloca ele como um novo homem. O sangue de Cristo é poderoso para limpar a veste mais imunda e deixar o cara mais sujo, mais branco do que a neve. Palavra de Deus para nós. Agora o problema é quando eu crio uma teologia para acomodar os meus erros. E é isso que tem acontecido hoje. Pessoas que estão nas igrejas e acham que podem continuar com a sua vida, com o seu erro, com o seu pecado, porque criaram uma teologia para adaptar o seu erro. Não queira adequar o evangelho ao seu estilo pecaminoso de viver. Adeque sua vida ao evangelho de Cristo. Não adeque o evangelho ao seu estilo pecaminoso de viver. Adeque a sua vida, muda a sua vida ao evangelho de Jesus. Essa é a verdade. A gente precisa se adequar à verdade da palavra de Deus. Então não tente diminuir a distância. Se você pegar isso que eu vou falar, você pegou tudo. Existe um lado difícil das escolhas fáceis, não se engane. Tem gente que escolhe o caminho mais fácil, vai dar problema já já. Tem gente que falou, eu me livrei, não consertou, não se livrou porcaria nenhuma, vai dar problema. Existe um lado difícil das escolhas fáceis, não se engane. Então é melhor encarar, sentar, fadigado, e falar assim, eu vou me preparar. Eu não consigo chegar até o fim, mas eu reconheço. Não precisa diminuir o tamanho, eu que preciso me preparar, porque eu quero chegar até o fim, porque tem muita gente que se preparou e está conseguindo cruzar a linha de chegada. Eu vou cruzar também. Fala para alguém do teu lado, não legalize o erro. Por que eu estou falando isso, irmão? É um tipo de gente que nem Estevão em Atos 7. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu
e viu a glória de Deus, e viu Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Paulo em Filipenses 1:20 vai dizer: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, fala para quem está do seu lado, você precisa ser ousado. Antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente desse tipo, irmão. A perseguição gera frutos duradouros. Tem coisa ruim que você passou que gera fruto até hoje, porque você permaneceu firme e superou essa dor. Isso gerou fruto. Coisas que geram fruto até hoje. Homens que o mundo não era digno. Hebreus 11 vai falar sobre isso. Versículo 36. Outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O teu posicionamento agora aperfeiçoa os santos do passado. Não, você precisa entender isso, porque para nós foi dado a graça, e eles ainda não tinham isso. Quando eu me posiciono na graça, eu ajudo a aperfeiçoar os santos ainda mais. Você entendeu que igreja é isso? Igreja é corpo. Dói ali, dói aqui também. Machuca lá, machuca aqui. Perdeu lá, perde aqui. Nós somos um corpo. Nós somos mais do que uma família. Nós somos um corpo. E às vezes tem gente que fala assim: não, aquela música lá é muito forte para ser cantada. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. Isso é a verdade de Deus, e a gente tem que cantar. Ainda que eu esteja nos 3 quilômetros lá, com a língua aqui no meu pescoço, a língua aqui para fora, eu estou dizendo: Senhor, eu não sou perfeito, mas me aperfeiçoa na minha dor, me fortalece, porque eu quero chegar até o fim dessa corrida, até o fim dessa jornada. Aleluia. Quem está comigo, diga glória a Deus. Repita comigo: o poder não é opcional. Você recebeu, agora se vire. Fala para alguém: você recebeu, agora se vire. Irmão, deixa eu falar para você, várias vezes eu parei nesse trajeto de corrida, cansado. Quem está falando com você aqui não é perfeito, não. Parei cansado. O que me salva e o que tem me salvado é que eu sei reconhecer. É a gente sentar e falar assim: cara, não vou conseguir. Aí Jesus vem e se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque eu entreguei o meu coração fraco, debilitado. O problema é quando a gente fala: diminui o percurso, eu querendo adequar o evangelho à minha maneira errada de ser. Não queira adequar o evangelho. O evangelho está escrito, está fechado, está selado e acabou. Quem está comigo, diga glória a Deus. Eu estou terminando, o ministério de adoração já pode subir aqui. Eu quero terminar dizendo algo para você. Deus, Ele se importa com o que você veste. Está escrito isso. Deus, Ele se importa com a tua faculdade. Deus, Ele se importa com a tua família. O Deus Pai que a gente serve, Ele se importa em você encontrar uma vaga no estacionamento no shopping. Já orou? Entrou no shopping lotado?
Falou, Senhor, prepara uma vaga. O cara está saindo. Só que aí a gente festeja e aí esquece de agradecer, né? A gente põe o carro e fala, eba, vai dar tempo de pegar o cinema. Mas esquece de agradecer. Eu creio que Deus abre vagas nos estacionamentos de shopping. Irmãos, nós precisamos orar para tudo. Nós precisamos orar e colocar o Senhor à frente. Deus se importa em como você está criando os seus filhos. Em todo o Brasil, em todas as igrejas, existe uma preocupação que veio do alto para baixo. Os pastores estão liberando do altar uma preocupação com os adolescentes por conta desse aparelho aqui, irmãos. Todas as igrejas, todos os pastores, e o Espírito Santo é lindo, porque o Espírito Santo não nega a verdade para nós. E o Espírito Santo está comunicando a todos os homens de Deus, em todos os púlpitos de igrejas sérias e verdadeiras e genuínas, o que fazer nesse tempo. É tempo de consagração, é tempo de separação. Sabe o que eu ouvi esses dias? Um pai executivo de uma multinacional, rico, abastado, família linda, só que o filho de 16 anos entrou nas drogas. Só que chegou um momento, depois de um ano, que ele começou a pegar coisas de casa para vender. E a mãe desesperada, o pai não tinha tempo, decidiram internar o filho. O pai foi antes para uma conversa, como é que é isso, quanto tempo é, e disseram para o pai, é de 9 meses a 1 ano e 2 meses, ele precisa ficar aqui. Esse é o período. A estatística, a experiência diz isso, por conta do estado que ele está. O pai foi para casa, o pai pediu demissão do serviço e ficou internado com o filho. No lugar de recuperação. Em 6 meses aquele menino saiu recuperado, porque o pai estava presente. O pai talvez perdeu algumas oportunidades no trabalho, mas não perdeu o seu filho. Quais são as nossas prioridades? Talvez você perde a mão e chega uma hora que não dá tempo. É agora. Você tem filhos adolescentes de 11 a 17 anos, não dá para deixar o seu filho com celular, com Wi-Fi ligado no quarto. O meu filho mais velho está criado, está casado, está aqui, vai me dar uma netinha já já. A Rafaela, crente, está lá estudando numa universidade batista, a gente está atento, está em cima dela, mas ela já tem uma base, ela tem uma estrutura. O Isaac tem 15 anos, a gente precisa tirar o celular do Isaac, porque o foco é ele agora. O foco são os adolescentes. Tem grupos e movimentos que invadiram as faculdades na década de 2000, 2010, e foi muito importante para a igreja brasileira. E você pergunta para esses líderes desses movimentos que invadiram as faculdades com palavra de Deus, com movimentos internos nas faculdades, todos eles, sem exceção, eles dizem o seguinte: não dá para começar na faculdade agora é no ensino médio, a gente tem que chegar antes. Escolas por princípio, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, para salvar uma geração. Estão imbecilizando os nossos filhos com TikTok, horas e horas, passando vídeos, um mais porcaria do que o outro. E os criadores, que são chineses, não permitem o TikTok aberto para adolescentes na China. E o conteúdo liberado na China para o TikTok para adolescentes são conteúdos de estratégia, conteúdos de guerra e de submissão. Não é qualquer coisa. Então eles estão imbecilizando o mundo e preservando deles armas que fazem mais estrago do que uma bazuca, do que um canhão. A guerra é outra, irmão. Olha para mim, a guerra é outra. Hoje é outra guerra. Então não tem ninguém perfeito. As suas guerras são as minhas guerras.
O que você passa na sua casa, eu também passo na minha. Só que a gente precisa despertar. Não vamos perder os nossos filhos. Não vamos perder os nossos filhos. Eu quero te convidar a ficar de pé. Para isso acontecer, o que é necessário? Ousadia. Para isso acontecer, o que é necessário? Homens dessa espécie aqui. Ah, mas é difícil. Não é não. Gente que é imparável, irmão, porque entendeu o reino de Deus. Gente que é imparável porque sabe quem é em Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui à frente. Eu sou o primeiro aqui. Talvez você parou na corrida nos 3 quilômetros, está cansado, e você até pôs na tua cabeça que o melhor era encurtar a distância. Mas Deus falou com você: corre para cá, eu preciso orar por você. Tem muita gente que precisa vir aqui hoje. Você cansou num determinado momento da corrida, você pensou em desistir, mas hoje Jesus está falando com você. Jesus está dizendo: não tente adequar a sua vida em relação ao Evangelho. Não, adeque a sua vida à palavra que já foi estabelecida pelo Senhor. Corre para cá, não tenha vergonha. É uma noite de cura, uma noite de libertação. Com muita ousadia e intrepidez. É hora de olharmos para nós. É hora de você parar de terceirizar o problema. É hora de você parar de falar: foi por causa dele que eu estou assim, é por causa dela que aconteceu isso comigo. Em nome de Jesus, deixa Deus fortalecer você. Para agora de focar nas pessoas, de focar nos outros, e foca no seu relacionamento com Jesus, na sua vida com o Espírito Santo. Jesus está aqui para curar e para libertar pessoas. É uma noite profética. Eu quero pedir para que as pessoas cheguem mais perto aqui, em nome de Jesus. Você que tem filhos adolescentes e está pedindo sabedoria para Deus, vem para cá. Você que tem filhos aí e você precisa de ajuda do Espírito Santo, ajuda do alto, vem para cá. Jesus vai nos ajudar, irmão. Se Jesus ver sinceridade no nosso coração, Jesus vai nos ajudar com aquilo que nós não podemos, com aquilo que nós não estamos vendo, não estamos conseguindo. Em nome de Jesus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Oh, aleluia. Ainda dá tempo. Eu quero chamar os pastores, os presbíteros, os líderes de célula. Vamos orar. Vamos impor as mãos. Você que está no teu lugar, talvez não teve coragem de vir para frente. Meu Deus, comece a orar por alguém do teu lado. Levanta a tua mão, adora o Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós precisamos de ajuda, Senhor. Não tem ninguém perfeito. Talvez estão aqui algumas pessoas cansadas e até tentaram encurtar a distância, dizendo: eu vou continuar na minha vida, eu vou para a igreja, eu vou continuar no meu erro, eu continuo louvando a Deus, eu vou continuar no meu pecado e eu continuo dizendo que eu sou um cristão. Não dá para ser assim, não dá. É tudo ou nada. Jesus nos marcou para sermos essa espécie de gente que não desiste. Espírito Santo, você pai e você mãe, não permita o diabo tocar na tua autoridade de pai e de mãe. Você não vai perder o teu filho, não. Seja firme, seja posicionado, diga não. Meu Jesus, ensina-me
que quando eu perco é que eu ganho, que quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. Oh, ensina-me, quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. Oh, Espírito Santo nos ajuda. quando eu perco é que eu ganho, quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó ensina-me, e quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. Oh, ensina-me, quando eu perco é que eu ganho, e quando eu morro é que eu vivo, e viver em ti é o meu descanso. É a minha vida que precisa entrar na tua verdade, Senhor. Eu preciso me adaptar à sua verdade, que é a palavra. Tudo que o Senhor realizou na cruz, toda a tua obra redentora, foi para que eu, Senhor, pudesse entrar no prumo, aceitando os teus princípios e valores, não adaptando a minha maneira errada de andar em relação ao Evangelho de Jesus. Não, Senhor, o que a tua palavra diz que é pecado, é pecado. O que a tua palavra diz que é engano, é engano. O que a tua palavra diz que é tropeço, é tropeço. Senhor, não há como mudar as Escrituras. A tua verdade está selada, e nós precisamos adaptar a nossa vida às verdades de Deus. E é para isso que o Senhor deixou o Espírito Santo sobre nós, em nós, para que nós pudéssemos, Senhor, ter força, ter ajuda do alto, ajuda de Deus, o poder do Senhor em nós, para que a gente consiga superar. Alguns problemas continuam na vida daquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, mas a maneira que nós lidamos com aquilo é diferente, porque hoje nós temos o Senhor, hoje nós temos o Espírito Santo. Eu quero que você dê a mão para quem está do teu lado. Vamos fortalecer uns aos outros em amor. Comece a orar agora. Libera, 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 libera. Achei. Eu vejo uma grande corrente, e essa corrente aumentando os gomos de tamanho, e o Senhor está dizendo: ore uns pelos outros, ore um pelos outros.
Esses gomos estão sendo fortalecidos. Juntos nós vamos vencer. Em unidade nós vamos vencer. As batalhas venceremos em unidade, como igreja, como corpo de Cristo. Sozinho não conseguiremos. Afastados da comunhão não conseguiremos. É como uma brasa jogada longe da grande fogueira. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Aquece o coração, Senhor. Aquece o coração. Pessoas que estavam afastadas, frias, pessoas que estavam desanimadas, aquece o coração. Pessoas que estavam cansadas no trajeto da corrida. Oh, Espírito de Deus. E este meu amado é o mais belo entre milhares. e milhares. Meu amado, Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. escute. Espírito Santo de Deus, eu sinto muito forte do Senhor, o Senhor fortalecendo espiritualmente pessoas aqui. Pessoas que entraram aqui anãs e sairão gigantes. Pessoas que entraram aqui anões na fé, estão saindo gigantes, fortalecidos. Jesus aumentando alguns de tamanho espiritual. Esse gomo que cresce, esse gomo dessa grande corrente crescendo, crescendo. Pessoas que receberam a palavra estão crescendo na fé. Você vai conseguir enfrentar essa situação de uma outra maneira, diz o Espírito Santo. Você vai conseguir enfrentar essa situação de uma outra maneira, diz o Senhor. Deus mandou ajuda. Eu escutei isso agora. Eu mandei ajuda. Está chegando a ajuda de Deus. Está chegando a ajuda do alto. Aleluia. Glórias. Glória, Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. E você está aqui hoje. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Faz um sinal com a tua mão, quero orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem aqui uma pessoa. Cadê a segunda pessoa? Onde está? Faz um sinal com a tua mão. Tem aqui, glória a Deus. Cadê a terceira pessoa? Onde está? Ali a terceira pessoa, glória a Deus. Cadê a quarta pessoa? Você está aqui, sabe que Jesus falou com você. Nós não estamos chamando para uma religião. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. Tem mais alguém que quer entregar sua vida ao Senhor? Cadê a quarta pessoa? Onde está? Você sabe que Jesus falou com você. Você que levantou a tua mão, vem aqui na frente. Isso, vem para cá, fica aqui pertinho. Vem mais perto aqui, vem cá. Vem cá, meu irmão, mais pertinho, isso. Vem cá, meu irmão. Tem mais alguém? Talvez você está aqui e você estava afastado dos caminhos do Senhor. E você ouviu essa palavra. E você sabe que precisa voltar. Você cansou nessa trajetória, dessa corrida. E hoje você entende que precisa voltar. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Faz um sinal com a sua mão. Tem já algumas pessoas aqui à frente. Tem gente chegando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Se você está aqui, essa é a tua noite. Você foi um dia marcado pelo Senhor.
E o diabo não vai apagar essa marca, não vai. Isso, vem para cá. Tem mais alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Corre para cá. Jesus preparou essa noite para você. Que noite poderosa, irmãos. Uma graça de Deus, um peso de glória do Senhor aqui hoje. Tem mais alguém? Aproveita, essa é a tua noite. Oh, glória a Deus. Eu quero pedir para que vocês que estão entregando a vida ao Senhor Jesus, que vocês repitam uma oração comigo, tá bom? Digam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor me aceitou. E não deixou. Não permitiu que eu escapasse do teu amor. O Senhor morreu por mim. Eu reconheço isso. Que eu sinta todos os dias da minha vida teu amor e a tua graça que foram derramadas por mim. Obrigado, Senhor. Eu entrego meu coração a ti. Obrigado, Senhor. Vocês estão aqui, estão se reconciliando com o Senhor. Eu quero que vocês repitam uma oração comigo. Digam assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me reconcilio com a cruz, com teu amor. Obrigado, Jesus, porque nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu sei que o Senhor nunca desistiu de mim. Cheio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor ainda me incomoda para andar na tua presença. Estenda a sua mão aqui à frente, igreja. Jesus, obrigado. Obrigado por todos os nossos irmãos queridos que estão se reconciliando, que estão entregando a sua vida ao Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra achou terra boa. A Tua palavra achou, Senhor, um território favorável. E nós, como igreja, nos alegramos e festejamos essa noite de grande pescaria para a glória do Teu nome. Só quem crê está feliz. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Jesus é bom. Aleluia. Eu quero pedir para todos vocês aqui, ó, para vocês irem ali para aquela sala. Pastora Cláudia, pastora Mila vão ajudar vocês ali. Vai ali para aquela sala. Só vou entregar um papelzinho para vocês, é bem rápido. Vai lá, Canelão. Oh, glória a Deus. Vai ali para aquela sala lá. Dá glória a Deus e aplaudir Jesus aí. Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. É Jesus. Ei! Meu preferido, meu predileto, meu preferido, meu predileto é Jesus. Coloque Jesus como prioridade. Coloque as prioridades de Deus acima de tudo. Meu predileto, meu preferido, meu predileto. Você pode aplaudir o Senhor.